Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Entidade recreativa indenizará sócio que teve bicicleta furtada durante ginástica. Informações com o repórter Gustavo Falu. A 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou uma entidade recreativa de comerciários em Brusque a pagar R$ 2.400 por uma bicicleta furtada em seu estacionamento. Durante o fato, o dono praticava musculação na academia do local. A organização social argumentou que é uma entidade sem fins lucrativos e que o estacionamento é disponibilizado gratuitamente. Acrescentou também que não tem o dever de vigiar. A relatora da matéria, a desembargadora Denise Volpato, chegou à conclusão de que os serviços utilizados pelo comerciário não eram gratuitos. Daí seu direito em usufruí-los com segurança, inclusive o estacionamento. Clínica odontológica é condenada por deixar paciente sofrer 7 meses com dor de dente. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Uma clínica odontológica terá que indenizar paciente por erro no diagnóstico. A decisão foi da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$ 18.900. Segundo os autos, o ortodontista da clínica informou que o autor estava com disfunção e recomendou que usasse uma placa de acrílico e remédios para controlar a dor de dente. Mas ao procurar outro profissional, foi verificada a existência de uma cárie. A desembargadora Denise Volpato explica que a autora permaneceu com dor por 7 meses, por isso deve ser ressarcida pelo sofrimento físico gerado pelo erro da clínica. A decisão foi unânime. Em sessão histórica realizada no dia 9 de novembro, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça julgou o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, no âmbito do Judiciário de Santa Catarina. Neste caso, a matéria de direito objeto da controvérsia abordou a necessidade ou não de ser comprovada a carência de recursos financeiros do cidadão que reclama medicamentos ou procedimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. As estatísticas oficiais do TJ, aliás, apontam que o tema da assistência à saúde tem mobilizado fortemente o judiciário catarinense, com mais de 30 mil demandas atualmente em tramitação em primeiro e segundo graus de jurisdição. Em linhas gerais, a matéria restou encaminhada no sentido de que o Estado deve fornecer fármacos, terapias e procedimentos padronizados pelo SUS a todas as pessoas, desde que demonstradas sua necessidade e adequação, ainda que negado ou não respondido em tempo razoável o pedido administrativo. Quanto aos tratamentos não padronizados pelo poder público, será necessário comprovar a impossibilidade financeira do postulante para custeá-lo. O IRDR é um instituto previsto no novo Código de Processo Civil, que busca fomentar o modelo de jurisdição democrática e participativa, bem como a uniformização do entendimento sobre determinado tema. Sua intenção é encontrar uma solução que garanta tratamento mais isonômico aos jurisdicionados. Para o desembargador Ronei Daniele, relator da apelação que deu origem ao incidente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez história com a admissão do incidente, confirmando seu pioneirismo e exaltando sua preocupação com a excelência da prestação jurisdicional. A sessão teve a presidência do desembargador Pedro Manuel Abreu. Passageiro que dormiu no aeroporto e perdeu o aniversário da esposa será indenizado. A repórter Heloísa Medeiros traz a informação. Empresa aérea terá que indenizar passageiro que perdeu o aniversário da esposa após enfrentar o cancelamento do voo. A decisão foi da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$ 10.000. Consta nos autos que na conexão em São Paulo, a empresa anunciou o cancelamento e ofereceu acomodação somente para passageiros idosos. O autor passou a noite no saguão, mal acomodado e com fome. O desembargador Luiz César Medeiros entendeu que a empresa não seguiu o procedimento correto ao deixar o cliente desamparado. A decisão foi unânime. No
quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronhouse continua a conversa com o jornalista João Lira Neto, um dos biógrafos do presidente Getúlio Vargas. Acompanhe um trecho da entrevista. Na semana passada, eu conversei com o jornalista e escritor João Lira Neto sobre a biografia que ele fez de Getúlio Vargas, pois a entrevista foi tão boa e rendeu tantas histórias que decidimos dividi-la em duas partes. A segunda parte, em que ele fala sobre os processos contra Getúlio Vargas e como a cantora Maísa virou sua biografada, você confere agora. Todos os seus biografados ou são políticos ou em algum momento da vida tem algo ligado à política. Como é que a cantora Maísa se encaixa nesse perfil? A Maísa costuma ser vista assim como um ponto fora da curva no meu trabalho, né? Porque uma vez que todos os outros meus personagens, por mais que tenham também diferenças entre eles, mas eles têm um ponto em comum, que é uma pouca discussão política, um pouco a discussão do poder, né? Mesmo quando eu biografei o romancista José de Alencar, eu peguei a perspectiva do Alencar político, e não à toa o livro tem o nome de O Inimigo do Rei, porque destaca justamente todas as polêmicas políticas do José de Alencar, principalmente com o imperador do Pedro II. O Padre Cícero, o próprio subtítulo já define, Padre Cícero, poder, fé e guerra no sertão. Então o Padre Cícero, além de ser um líder espiritual, foi um líder também político. E aí Castelo, logicamente, ainda de forma mais explícita, e Getúlio nem se fala. Aí Maísa, né? Por que Maísa tem a ver com todos esses personagens? Maísa tem a ver com duas coisas. Primeiro, porque eu sou originalmente um jornalista da área de cultura. Então, eu sou alguém apaixonado pela cultura, pela música, pela literatura. E também sempre quis biografar uma mulher, né? Sempre quis biografar uma mulher, sempre imaginei, né, me atrever nos desvãos da alma feminina, né, esse mistério, esse enigma. E eu queria biografar uma mulher, e por meio de um amigo jornalista, também biógrafo, o Fernando Moraes, né, que tinha levado para o cinema, tinha vendido, melhor dizendo, para o cinema um dos seus livros, Olga, uma mulher também, né, tinha vendido os direitos de Olga, do livro Olga, para o cineasta e o diretor de TV, o Jaime Monjardim, né? E o Fernando fez a ponte entre eu e o Jaime, porque eu tinha dito para o Fernando que queria biografar uma mulher, mas não queria uma mulher qualquer, eu queria uma mulher rock and roll, eu queria uma mulher de atitude, eu queria uma mulher intensa, eu não queria biografar uma Madre Teresa de Calcutá, eu não queria biografar alguém que fosse punk, alguém que tivesse um punch. E aí eu disse, alguém tipo Maísa, né? E aí ele disse, pô, Maísa, eu faço a ponte com o Jaime e tal. E aí ele fez essa ponte com o Jaime foi de uma generosidade extrema, né? Me doou todo o acervo familiar, inclusive que tinha sido iniciado pela própria Maísa, os diários de Maísa. Imagina para um biógrafo o tesouro de você ter os diários do próprio biografado. No caso de Maísa, diários que abordavam desde a idade de 15 anos, quando ela começou a escrever os diários, e que iam até a última anotação data de um mês anterior à morte de Maísa. Então você tinha a vida de Maísa contada por ela mesma, com todas as mentiras que Maísa contava para o próprio diário, né? Maísa não era fácil. E aí, a partir desse material prévio, cedido pelo Jaime, que incluía recortes de jornais, de revistas e fotografias, álbuns familiares e tal, eu passei a fazer uma série de entrevistas, foram 200 entrevistas com personagens que viveram direto ou indiretamente com Maísa, artistas, namorados, ex-maridos, amantes, desafetos, produtores, professores da escola que eu fui atrás. Então, assim, e tem ali também uma discussão de poder, né? Que discussão é essa? É a discussão de outra esfera do poder, não o poder político, mas o poder, por exemplo, o poder do mercado fonográfico da época, o poder das gravadoras, de que forma a Maísa lidava com isso. Ela sempre foi muito arisca, muito arredia com as regras do mercado artístico, né, do showbiz. Ela sempre rompeu com essas estruturas, ela sempre foi meio outsider nesse aspecto. Também tinha a questão do poder da imprensa, da então nascente imprensa de escândalos, em que ela era um alvo fácil e preferencial, dada a vida tumultuosa e tumultuada que ela teve. E foi uma coisa absolutamente delirante para mim, porque é um personagem muito singular, que viveu muito pouco tempo, né? Maísa viveu
cerca de 4 décadas apenas, né? Mas viveu intensamente. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Fronrous, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.